Vamos detalhar um pouquinho os eventos aí, a tal da simplificação. Simplificou, pero não multi, continuou um monte de coisa porque a lei não mudou. Então vamos lá. Detalhamento das informações. Hoje, basicamente, nós temos, como eu disse, o evento inicial, o S1000, informações empregador, contribuinte, órgão público. Seguido, a gente tem os eventos de tabelas, e as tabelas são o que, basicamente, hoje? Tabela de estabelecimentos e obras, onde eu tenho lá os CNPJs, as filiais, as obras, os CNOs, antigos SEI, a tabela de rubricas, que tem todas as verbas que a empresa pratica, paga, desconta, compõe de base, etc., e eu diria que aí é o coração do e-social, porque ele trouxe uma padronização de incidências, então você não tem mais sim, não, ou flag sim, flag não, né, de tributação para sim e não para INSS, fundo IR, não. Hoje você tem que dizer o código correspondente, e todo mundo tem que estar parametrizado igual. Você pode ter qualquer sistema, ele vai ter que gerar a informação no padrão do e-social. Temos a tabela de lotações tributárias, que mal comparando, vamos dizer que seriam centros de custo, e tabela de processos administrativos e judiciais, principalmente vinculado, por exemplo, à questão das rubricas. Então, até pouco tempo atrás, quando o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira até surpreendente, decidiu, por exemplo, pela constitucionalidade do 1/3 de férias, né, da Previdência sobre 1/3 de férias, até então muitas empresas tinham muitas liminares permitindo que não pagasse o INSS sobre 1/3 de férias. E aí você tinha que dizer qual é o processo que te dizia que não precisava pagar e vincular na tabela de rubrica correspondente o código que vinculava a esse processo. Antes disso, a gente tinha tabela de cargos, de horário, de um monte de outras tabelas, se não me ocorre agora, que essa lista era bem maior, que acabou sendo tudo concentrado no cadastro do empregado. Então, aquela história de que simplificou, na verdade, aglutinou em outros eventos. Então, hoje, em termos de tabela, é o que temos aqui. Na sequência dos eventos de tabela, nós temos os eventos não periódicos. E quais são esses eventos? Primeiro, o registro preliminar do trabalhador, que é aquele famoso, tô sem toda a documentação na mão, vai, pega o básico da documentação, CPF, CBO, horário, etc, tal, nome, e manda. Depois, antes do fechamento da folha, você tem que mandar o resto da informação, senão você vai ser travado, vai ter problemas nesse registro. Tem uma certa facilidade agora na versão simplificada, mas que é uma facilidade que depõe contra a gente, né? Porque vai precisar de toda a informação. Então não deixe de olhar com carinho para o seu processo para que você já possa mandar o 2200, que é o cadastro inicial completo, com todas as informações. Se houver alguma alteração cadastral, teu funcionário tem que avisar. Mudei de endereço, telefone, sei lá, N situações cadastrais, ele te avisa, você tem que enviar o 2205, que é a alteração de dados cadastrais. Se você promover o profissional, transferir, der um aumento salarial por isso, você tem que mandar alteração de contrato de trabalho, 2200. A partir de agora, entra a parte de saúde e segurança, você tem que mandar o comunicado de acidente de trabalho, com 24 horas após o acidente, e se houver óbito, de imediato. A lei não mudou, logo, se simplesmente eu criei um 2210 como o nome de CAT, eu tenho que seguir a legislação relacionada ao acidente de trabalho. O 2220 é o monitoramento da saúde do trabalhador, ou equivalente ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, é o PCMSO eletrônico. É ele que vai dar todos os dados para isso. O 2230 é o afastamento temporário. Então, quando a pessoa sai de férias, acidente do trabalho, doença, licença, maternidade, remunerada, não remunerada, mandato sindical, uma pancada de coisa, é esse que você vai informar. E por que tudo isso é não periódico? Porque tudo, na verdade, acontece a cada momento. Cada um tem a sua regrinha, mas ele tem que ser informado praticamente quando ocorre. Na parte pública, temos a cessão e exercício em outro órgão público. Temos ainda na parte de saúde e segurança as condições ambientais do trabalho, agentes nocivos, que nesse caso é a questão da aposentadoria especial. Por exemplo, se você está exposto ao benzeno numa petroquímica, você vai se aposentar mais cedo, logo essa petroquímica vai ter que pagar um pouco mais de INSS por conta de te expor a esse risco, dentre outras questões. Se eu mandei embora, por exemplo, uma gestante, não sabia que ela estava gestante, ela vem e reclama, você vai ter que reintegrar. Não se preocupe, tem um evento só para isso, que é reintegração e outros provimentos, né? Desligamento, termo de rescisão, então está aqui também o 2299. Em caso de autônomos, o carreteiro, o advogado, sei lá, vários prestadores de serviço que a gente pode contratar sem vínculo empregatício, assim como os diretores, os estagiários, você tem também todo
uma sequência de arquivos correspondentes. O 2.300 é quando inicia o trabalho, trabalhador sem vínculo, né, de emprego ou estatutário. Quando houver alguma alteração contratual, vai no 2306. Quando terminar o vínculo desse profissional, vai no 2399. E para tornar sem efeito alguma bobagem que eventualmente a gente tenha feito, porque afinal de contas a legislação é bastante complexa e o processo também, você pode utilizar o S3000, que é a exclusão de eventos. E mais recentemente foi criado o evento 8299, baixa judicial do vínculo. É aquele caso em que o cara entrou com processo trabalhista, ganhou o vínculo empregatício e precisa tê-lo reconhecido no seu histórico. Vai o juiz e ordena ou emite, a Justiça do Trabalho emite o 8299. Veja que aí há o próprio entrelaçamento entre os órgãos do governo, né? Por fim, temos aqui os eventos periódicos, que são basicamente aqueles que compõem principalmente a folha de pagamento ou com ela relacionadas. Então você tem o 1.200, que é o olerite, digamos assim, o olerite da Previdência, aquele da competência, que vai se combinar com 1.210, que é o caixa, o tal do imposto de renda, né? Imposto de renda, regime de caixa, paguei o tributo, competência não, que a Previdência é o mês fechado. No caso do serviço público, você tem o 1202, que é a remuneração do servidor vinculado ao regime próprio de Previdência. No caso dos benefícios, você tem o 1207, todos eles fechando com 1.210. Tem o 1.260 da comercialização da produção rural da pessoa física, já a gente vai dar um exemplo a respeito desse tema. Temos o 1270, contratação de trabalhadores avulsos não portuários, é o tal do chapa, né, Edson? Aquele que descarrega caminhão, por exemplo, né, contratado via sindicato, enfim. É isso aí. O 1.280, informações complementares aos eventos periódicos, esse é para quem está no simples, às vezes tem aquele regime misto, ou quando você está naquela desoneração da folha de pagamento, onde você coloca aqui se você é totalmente desonerado ou o percentual efetivamente que você está desonerado. Se tiver algum problema, mandou os eventos, fechou, recolheu, mas percebeu algum problema, tem que voltar, reabrir, alterar e fechar. E aí é que você tem o 1298, reabertura de eventos periódicos, e o 1299, fechamento de eventos periódicos. Então esses são os eventos, né, a sequência de eventos que as empresas precisam efetivamente encaminhar. E tem alguns que o próprio governo vai encaminhar e também vai devolver para agentes totalizadores, que são o quê? Os eventos de benefícios e totalizadores. Então a gente tem o quê? Se você está aposentado, tem pensão por morte, está acidentado, você tem um benefício lá na Previdência. Então a Previdência é o seu empregador que gera a sua folha de pagamento de benefício. Tem toda uma série de eventos aqui relacionados a isso que vão também para o social no momento oportuno. E quando você fecha os eventos, o governo te devolve os tais dos totalizadores, que são essa série de eventos 5.001, 5.002, 3, 11 e 13. Onde você tem as contribuições por trabalhador, o imposto de renda por trabalhador, fundo de garantia por trabalhador e consolidado por contribuinte, que é a empresa. Então, ou seja, para tudo que você puder imaginar que está na legislação, você com certeza tem alguma informação que vai em algum destes eventos. Claro, se a gente fosse entrar um por um, a gente ia ficar certamente dias aqui falando justamente desse entrelaçamento de legislação com o tal do banco de dados que a Previdência, Trabalho e Receita criaram, chamado e-social, que agora garante o compliance digital.